Você já sentiu aquela sensação de afundamento ao perceber que não estava preparado para algo realmente importante? Aquele momento em que descobre que o que você pensava ser suficiente na verdade nem chegou perto? Aquele aperto no estômago quando percebe que a oportunidade passou e não há uma segunda chance? O que estou prestes a compartilhar com você hoje não é apenas mais uma história bíblica. É uma profecia que Jesus falou diretamente sobre pessoas como nós, vivendo as últimas horas antes do seu retorno. E se você for honesto consigo mesmo, no fundo do seu espírito, você sabe que somos essas pessoas. Você sente isso quando olha para o estado do cristianismo hoje, não é? Aquela consciência inquietante de que algo está faltando, de que a maior parte do que se passa por fé em nossa geração carece do olho ardente da verdadeira preparação espiritual. Jesus contou uma parábola que foi especificamente destinada a este momento da história, e ela revela uma verdade tão séria que a maioria dos pastores evita pregá-la. Metade de todos os crentes, pessoas que se dizem cristas, pessoas que frequentam a igreja e sabem as palavras certas a dizer, ouvirão a frase mais aterrorizante já proferida: Eu nunca vos conheci. Não se trata de descrentes ou de pessoas que rejeitam abertamente a Deus. Trata-se de pessoas da igreja, pessoas que se consideram parte da família da fé, pessoas que podem estar sentadas no banco ao seu lado neste domingo. Em Mateus capítulo 25, Jesus conta a história de 10 virgens esperando o noivo. À primeira vista, parece uma simples ilustração dos costumes do casamento, mas Jesus não estava dando uma lição cultural. Ele estava revelando a condição espiritual dos crentes nos últimos dias. E cada detalhe desta parábola é um aviso profético sobre o que separa aqueles que estão verdadeiramente prontos para o seu retorno daqueles que apenas pensam que estão. Essas 10 virgens representam a igreja, todas crentes, todas esperando o noivo, todas esperando pela mesma bendita esperança. Mas é aqui que a história se torna um espelho que reflete a verdade incômoda sobre o cristianismo moderno. 5 delas eram sábias e 5 eram tolas. Não por causa de seu conhecimento ou de suas boas intenções, mas por causa de sua preparação espiritual. As virgens prudentes trouxeram óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as tolas trouxeram apenas o que já estava em suas lâmpadas. Eis o que a maioria das pessoas não percebe nesta parábola. O óleo não é apenas um símbolo bonito. Em termos bíblicos, o óleo representa a unção do Espírito Santo, o relacionamento íntimo e contínuo com Deus que produz maturidade espiritual, discernimento e o tipo de fé que arde inabalavelmente, independentemente das circunstâncias. As virgens prudentes entenderam algo que as tolas jamais compreenderam. Não se pode sustentar a vida espiritual com base no encontro de ontem com Deus. Não se pode viver de óleo emprestado, oracles emprestadas, fé emprestada ou da atmosfera espiritual criada por outros. Quando chegar o momento da prova acal, quando o noivo aparecer, você precisará ter seu próprio óleo, seu próprio relacionamento, suas próprias reservas espirituais, construídas ao longo de anos buscando a face de Deus em oração, estudando sua palavra não apenas casualmente, mas com avidez, e caminhando em obediência, mesmo quando isso custar caro. Deixe-me fazer uma pausa aqui e perguntar algo que pode fazer seu coração disparar um pouco, mas preciso que você seja honesto com Deus sobre isso. Quando foi a última vez que você passou um tempo prolongado em oração, não porque precisasse de algo de Deus, mas simplesmente porque estava desesperado por sua presença? Quando foi a última vez que você estudou as Escrituras, não para vencer uma discussão ou porque era seu dever, mas porque estava faminto por revelação? Se você está com dificuldade para se lembrar, ou se seu primeiro pensamento é justificar porque tem estado muito ocupado, muito cansado ou muito sobrecarregado, então o que estou prestes a dizer pode ser o chamado para despertar que sua alma estava esperando. Escreva isso nos comentários e que seja sua oração hoje. Espírito Santo, encha minha lâmpada com óleo novo.
Sua honestidade sobre sua condição espiritual pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para perceber que não está sozinha em reconhecer o quão árida sua vida espiritual se tornou. E talvez, apenas talvez, este momento de confissão transparente diante de Deus seja o início de sua jornada de virgem insensata para a sábia. Não deixe que o constrangimento a impeca de clamar a Deus por um novo enchimento do seu espírito. As virgens insensatas desta parábola não eram pessoas más. Elas não viviam em pecado evidente. Não eram rebeldes ou apóstatas. Elas faziam parte da festa de casamento, tinham sido convidadas, sabiam que o noivo estava chegando e até tinham lâmpadas. Em termos atuais, elas iam à igreja, se autodenominavam cristas, participavam de atividades religiosas e acreditavam genuinamente que estavam prontas para o retorno de Cristo. Mas quando chegou o momento crucial, quando o noivo apareceu à meia-noite, suas lâmpadas estavam se apagando. O óleo que tinham não era suficiente para sustentá-los durante a longa espera, e mais tragicamente, quando perceberam sua pobreza espiritual, era tarde demais para fazer qualquer coisa a respeito. Elas correram até as virgens prudentes, implorando por óleo, mas aqui está uma das verdades mais sérias de toda a Escritura. O óleo espiritual não pode ser compartilhado, emprestado ou transferido. Você não pode viver do relacionamento do seu cônjuge com Deus, da fé dos seus pais, da unção do seu pastor ou da atmosfera espiritual da sua igreja. Quando Jesus aparecer, quando a trombeta final soar, você estará diante dele, baseada unicamente no seu próprio relacionamento com ele, na sua própria preparação espiritual, no seu próprio óleo. As virgens prudentes disseram às tolas que fossem comprar óleo para si mesmas, mas quando retornaram de sua busca desesperada, a porta estava fechada e elas ouviram as palavras mais comoventes que se possa imaginar. Eu não as conheço. Isso não aconteceu porque o noivo foi cruel ou implacável. Foi porque nunca houve um relacionamento real, apenas atividade religiosa. Eles sabiam sobre o noivo, mas nunca o conheceram verdadeiramente e intimamente. Eles aprenderam as palavras certas, participaram das cerimônias certas e mantiveram as aparências certas, mas nunca cultivaram o relacionamento profundo, pessoal e transformador que produz o óleo espiritual. A tragédia da nossa geração é que criamos um cristianismo que parece autêntico, mas carece do poder, da intimidade e da profundidade espiritual que caracterizam os genuínos discípulos de Cristo. Pense no estado atual da igreja e diga-me se esta parábola não está se cumprindo diante dos nossos olhos. Temos igrejas cheias de pessoas que sabem as respostas certas, que sabem citar as Escrituras, que participam do culto, que servem em ministérios e que se consideram crentes maduros. Mas quando a crise chega, quando a perseguição surge, quando a pressão aumenta, quantos deles desistem? Quantos descobrem que sua fé era mais cultural do que espiritual, mais herdada do que cultivada, mais presumida do que autêntica? Estamos vendo isso acontecer agora, enquanto o cristianismo ocidental enfrenta desafios que não vivenciamos há geráculos. Pessoas que pareciam sólidas na fé estão se afastando, comprometendo a verdade bíblica em troca da aceitação cultural ou simplesmente desaparecendo na irrelevância espiritual. Essas não são necessariamente pessoas más, mas são pessoas que nunca foram além do cristianismo superficial para desenvolver o tipo de relacionamento com Deus que o sustenta quando tudo o mais está abalado. O óleo que sustenta a vida espiritual é produzido por meio das disciplinas que a maioria dos cristãos modernos abandonou. Oração prolongada, jejum, meditação nas Escrituras, doação sacrificial, servir aos outros sem reconhecimento, perdoar quando isso lhe custa algo e escolher a obediência a Deus mesmo quando é inconveniente ou impopular. Vem daquelas conversas noturnas com Deus quando você luta contra a dúvida, a confusão ou a dor e se recusa a desistir até receber o seu conforto e sabedoria. Flui de períodos em que você busca a face de Deus não pelo que Ele pode fazer por você, mas por quem Ele é, apaixonando-se por seu caráter, sua santidade, sua misericórdia e sua justiça perfeita.
Este óleo é o produto de 1000 pequenas escolhas: confiar em Deus quando não se consegue ver o resultado, adorá-lo quando não se tem vontade e seguir sua orientação mesmo quando não faz sentido para a mente natural. Aqui está o que a parábola revela sobre o coracal de Deus para nós nestes últimos dias. Ele não quer que ninguém seja pego desprevenido. A demora do noivo não é negligência divina e misericórdia divina, dando a cada pessoa mais tempo para cultivar a verdadeira intimidade com ele. Mas chega um momento em que a espera termina, quando a oportunidade de preparar sal passa e quando a porta se fecha. As virgens prudentes não eram sábias por serem pessoas naturalmente melhores ou por terem alguma vantagem especial. Elas eram sábias porque entendiam a natureza dos tempos em que viviam e se preparavam de acordo. Reconheceram que a chegada do noivo poderia atrasar. Então trouxeram óleo extra. Planejaram para o longo prazo. Prepararam-se para a perseverança, não apenas para a excitação. O aspecto mais arrepiante desta parábola é que ambos os grupos de virgens adormeceram enquanto esperavam. Até as prudentes cochilaram, o que nos diz que estar em alerta espiritual não significa manter o foco perfeito a cada momento de cada dia. Trata-se de manter a preparação espiritual, ter óleo suficiente em sua lâmpada para que, mesmo quando você descansar, mesmo quando a vida o distrair, mesmo quando você passar por períodos de seca, seu relacionamento com Deus permaneça forte o suficiente para ser rapidamente reacendido quando chegar o momento de sua vinda. A diferença não estava em seu estado de alerta, estava em sua preparação. As virgens prudentes puderam acordar e imediatamente preparar suas lâmpadas porque tinham óleo para sustentar a chama. As tolas acordaram para a realidade devastadora de que suas lâmpadas estavam se apagando e elas não tinham reservas para saciar. Jesus está voltando, não como o servo sofredor que foi rejeitado e crucificado, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Mas para alguns, essa confissão virá tarde demais para salvá-los. Eles o reconheceram sua autoridade, mas ouvirão aquelas palavras terríveis: afasta-te de mim, nunca te conheci. A pergunta que deveria assombrar todos que se dizem cristãos é esta: se Jesus voltasse hoje à noite, ele o reconheceria? Não que você o reconheceria, não que ficaria animado em vê-lo, não que seria capaz de recitar suas crencas teológicas ou apontar para sua filiacal à igreja, mas ele o reconheceria. Você passou tempo suficiente em sua presença, o buscou com intensidade suficiente, cultivou intimidade suficiente com ele para que haja um relacionamento genuíno ali. Não se trata de perfeição ou ausência de pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar de seus fracassos. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se tornou o fundamento da igreja primitiva. O que fez a diferença foi o amor genuíno deles por Deus, seu arrependimento autêntico quando falharam e sua determinação em conhecê-lo mais profundamente, independentemente do custo. O óleo em sua lâmpada espiritual não é acumulado por meio de desempenho perfeito. Ela é acumulada por meio da busca persistente do coração de Deus, da vulnerabilidade em sua presença, de permitir que Ele transforme seu caráter de dentro para fora e de escolher a vontade dele em vez dos seus próprios desejos, mesmo quando é difícil. A tragédia das virgens tolas não era que elas fossem más, era que elas não estavam preparadas. Elas confundiram atividade religiosa com vitalidade espiritual. Frequencia a igreja com intimidade divina e conhecimento sobre Deus com conhecimento pessoal de Deus. Elas pensavam que estavam prontas porque se pareciam com as virgens prudentes por fora, mas quando a crise chegou, quando o noivo apareceu, a pobreza de suas vidas espirituais foi exposta. Suas lâmpadas tremeluziram e se apagaram porque elas nunca desenvolveram as disciplinas e a devocal necessárias para sustentar a vida espiritual durante a longa espera. Então, como você sabe se é uma virgem prudente ou tola? Aqui estão algumas perguntas que podem ajudá-la a avaliar o óleo espiritual em sua vida. Quando você ora, sente a presença de Deus ou está apenas cumprindo uma obrigação religiosa?
Quando vós lê as Escrituras, elas ganham vida com a revelação pessoal ou parecem história antiga? Quando vós se adora, vós se conecta com o Deus vivo ou apenas canta cancoes? Quando as provacoes chegam, elas o aproximam de Deus ou o afastam dele? Quando vós está sozinho com seus pensamentos, vós naturalmente se volta para Deus em busca de companhia ou se sente espiritualmente vazio? Quando vós se vê injústica, concessois ou engano espiritual ao seu redor, vós se tem discernimento suficiente para reconhecê-los e coragem suficiente para se opor a eles? Quando outras pessoas estão ao seu redor, elas sentem a presença de Deus em sua vida, ou vós conseguiria se misturar perfeitamente com os descrentes? O óleo da preparação espiritual não pode ser fabricado rapidamente quando uma crise chega. É o produto de anos de devoção ao fiel, obediência consistente e busca apaixonada pelo coração de Deus. É construído por meio de períodos de busca pela sua face, quando vós não sente vontade, de confiança em suas promessas quando as circunstâncias sugerem o contrário, e de escolha do seu caminho quando sua carne quer ir na direção oposta. Ela se acumula através de incontáveis horas de oração, através do estudo da sua palavra, com o desespero de alguém que sabe que sua vida depende da compreensão do coração de Deus. E através do caminhar em obediência, mesmo quando a obediência custa caro. Cresce através de períodos de quebrantamento, nos quais vós se deixa Deus remodelar seu caráter, através de momentos de provação, nos quais vós se escolhe a fé em vez do medo, e através de momentos de rendical, nos quais vós se morre para seus próprios planos e abraca a sua perfeita vontade para a sua vida. O noivo nesta parábola chega à meia-noite, a hora mais escura, quando a maioria das pessoas está dormindo e despreparada. Se vós olhar para o mundo hoje, pode honestamente dizer que não estamos vivendo na hora da meia-noite? Quando a verdade se tornou relativa, quando o mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal, quando o amor de muitos esfriou, quando a iniquidade está aumentando e quando as pessoas amam mais a si mesmas do que a Deus. Esta é a hora da meia-noite sobre a qual Jesus nos alertou, e sua vinda está mais próxima do que imaginamos. A pergunta é: vós se tem óleo suficiente em sua lâmpada para brilhar intensamente nesta escuridão até que ele venha? Se esta mensagem despertou algo em seu espírito, se vós se reconhece que tem vivido como uma virgem tola, se apoiando em experiências passadas com Deus ou na fé de outras pessoas, ainda há tempo para mudar, mas vós precisa agir agora, enquanto a porta da oportunidade permanece aberta. Comece admitindo a Deus que vós não está espiritualmente preparado, que confundiu atividade religiosa com relacionamento genuíno e que precisa desesperadamente de um novo enchimento do seu Espírito Santo. Então, comprometa-se com as disciplinas que produzem óleo espiritual. Oração diária que vai além de pedir coisas para buscar a sua presença, estudo das Escrituras com a fome de alguém que sabe que sua vida espiritual depende disso, jejum para quebrar o poder da carne sobre seu espírito e andar em obediência à sua voz, mesmo quando for inconveniente ou custoso. Pare de inventar desculpas para a mediocridade espiritual e comece a buscar a Deus com a intensidade de alguém que sabe que seu destino eterno está em jogo. Jesus contou esta parábola porque ele o ama demais para permitir que vós se permaneça despreparado para o seu retorno. Ele quer que vós esteja entre as virgens prudentes que o ouvem dizer: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas esse resultado não é automático só porque vós se considera cristão. Exige uma preparação intencional, consistente e custosa. Exige que vós examine sua vida espiritual honestamente e faça as mudanças necessárias para garantir que, quando ele aparecer, sua lâmpada esteja brilhando intensamente e vós tenha óleo de sobra. Não deixe passar mais um dia presumindo que está pronto quando, no fundo, sabe que não está. O noivo está chegando e, quando ele vier, será tarde demais para comprar óleo. Se vós se sentiu convencido por esta mensagem, se o Espírito Santo tem sussurrado ao seu coração que é hora de parar de brincar de igreja e começar a buscar a Deus seriamente, então este é o seu momento de responder.
Inscreva-se para se juntar a outros que estão comprometidos em se preparar para o retorno de Cristo, que entendem que estamos vivendo na hora final e que se recusam a ser pegos sem olho quando o noivo aparecer. Não se trata apenas de assistir a vídeos. Trata-se de se juntar a uma comunidade de crentes que estão seriamente preparando seus corações para a eternidade. Você está pronto para se tornar um virgem sábia?